Fala pessoal, tudo bom com vocês? Esse é o canal LF Investidor e hoje trazendo uma análise sobre o fundo MFAI11, da Mérito Fundo de Ações e Imobiliário também. Então ele é um fundo com uma pegada um pouco diferente dos fundos que nós temos em mercado. Esse pedido aí foi feito pela inscrita no nosso canal, a Jerusa, que acompanha sempre, comenta, tá muito grato aí pelos comentários. E dando prestigiando aí o nosso inscrito, a nossa inscrita, a gente vai falar sobre o MFI 11. Tem poucos vídeos na plataforma do YouTube falando sobre ele, então a gente vai dar a sequência. Já peço seu like, a sua inscrição e também que ative o sininho. Nós temos uma pouca de liquidez diária, um rendimento de 42 centavos, que representa no dividend yield de 0,65 e um patrimônio líquido extremamente baixo. Chamaria atenção para esse patrimônio aqui, de 23 milhões praticamente, 23 milhões. Valor patrimonial bem acima, o que representa um desconto em tese de quase 20% no seu valor patrimonial e a rentabilidade bem negativa no mês, de mais de 10% de queda, tá bom, pessoal? Então, o fechamento aqui em torno dos R$ 60, mais ou menos R$ 61, é um fundo bem diferente, porque ele já se intitula Fundo de Ações e Ações que investem no setor imobiliário, tá bom? Então a gente vai prosseguir na nossa análise aqui, depois a gente vai ver o relatório gerencial de maio, que é o que nós temos ainda, ou seja, tem certo atraso. A gente tem aqui um pico, logo quando ele foi lançado, chegou a R$ 180, despencou e agora vem na sua tendência de baixa, aqui de queda, já rompeu uma resistência na casa dos R$ 65. A gente crê que vai alcançar patamares mais baixos, porque a tendência é essa. Quando a gente vê a taxa de administração é 1%, não uma taxa de administração muito salgada, mas tem aí os 20% do QCD e CDI, taxa de performance, que dá uma mordida na sua lucratividade. Em 12 meses ele está até performando bem, 14,26, mesmo com as quedas das ações. Então é bem bacana. Vamos ver se essa proposta ela é rentável no longo prazo, né? Esse fundo tem 2 anos. Os dividendos eles variam muito. Você vê que é justamente por causa dos dividendos das ações, principalmente, e ganhos de capitais. Então, por isso que os dividendos dele variam muito, mas você vê que o dividend yield não varia tanto. Vai mexendo no preço da cotação, tem ali uma base aí entre 0,8 a 1%, chegando até 1% ao mês, tá bom, pessoal? Então vamos prosseguir. O valor patrimonial dele caindo bastante. Você vê que então provavelmente ele está tendo uma redução no seu valor de cotação, porque como ele é um fundo principalmente de papel, ele é fundo de papel, então se o preço do mercado das ações dos fundos imobiliários que ele investe começa a cair, ele tem uma queda no valor patrimonial. Vamos partir agora para o relatório gerencial. Chama atenção que ele fala, eu não sei se esse fundo ele ainda é de investidor qualificado, mas alguns sites falam que ele ainda é. Aqui no relatório gerencial ele não fala nada, tá? Ele fala aqui que o número de cotistas é pequeno, é um fundo pouco conhecido, menos de 4 mil cotistas, tem o seu valor mercado de dividend yield de 12,43. A gente viu que estava 14 ponto alguma coisa, depende do parâmetro de cotação de mercado que você vai analisar. E ele tem aqui um overview do setor, falando do segmento de shoppings e laje corporativa, que é o que ele vê com mais aumento de gradativos dos dividendos e projeções futuras. Também ele fala sobre o PL da bolsa, que está bem abaixo, e a sua estratégia de alocação em carteira de mais da metade em FIIs com foco no ganho de capital e ações de dividendo um pouco menos que a metade. A sua carteira está assim formada 62% em fundos, 37% em ações e 1% somente em renda fixa. A maioria dos ativos segmentais em corporação, recebíveis e shoppings e escritórios.
os outros com bem menos peso, tá bom? Essa Mérito Investimentos, ela não é uma gestora tão famosa no mercado, mas tem sim se mostrado um pouco disruptivo no mercado e por isso talvez desperta interesses. O recebíveis imobiliário aqui nos fundos tem maior parte escritório e logístico, já em ações, shoppings, incorporação e comercialização. São setores, no caso das ações, que está sofrendo bastante e são setores assim um pouco mais arriscados, digamos assim. A composição do resultado de caixa, a gente vê que ele varia muito por conta dos dividendos, ele faz uma diferenciação de dividendos, aí FIIs e ações, ou seja, tem ação em janeiro, por exemplo, não pagou dividendo, em abril muito pouco, então isso varia muito. O ganho de capital também, a gente tem prejuízos aqui, alguns em FIIs, em ações só lucro. Renda fixa, bem pouquinho aqui, e totalizando o resultado caixa, né, ele variando muito, chegando de 132 mil até 1,5 milhão, 2 milhões em 12 meses. Então isso valia, na verdade, esses 6 meses 1 milhão, né? Na verdade, está variando de 500 mil em dezembro, por exemplo, a 100 e pouco mil em abril, resultado caixa. E o resultado por cota, a gente vê aqui, alguns períodos ele tem um ganho de capital bem expressivo e tem dividendos também expressivos, mas outros não. A receita gerada, ela é a maioria em FIIs, porque é a maioria que ele tem mesmo, e acumulada também, a minoria em ação, mas tem um peso grande em ação, diferente dos outros fundos imobiliários. Então, o rendimento de distribuição por cota, ela varia muito, não tem nenhum tipo de linearização, mas em 12 meses foi 12,5% mais ou menos distribuído. Tem uma reserva muito pouca, de 1 centavo só, e ele fala aqui da distribuição total de viabilidade, ou seja, a viabilidade era 7,68 e ele distribuiu 9,01. Ou seja, ele está falando que está 17% acima da distribuição do seu estudo de viabilidade quando fez o IPO. Tá bom, pessoal? Então, o dividend yield dos FOFs, ele fala que a média dos FOFs agora está em quase 0,9 e o MFI, na sua parte de fundos imobiliários, está com 0,5, ou seja, abaixo da média. Nós temos aqui, isso é bem interessante a gente ver, a média do AFOF, do ITIP11 e do NABIT ou UFF11 e o DVFF11, que são os que têm a maior média ali. Alguns deles eu tentei em carteira. Prosseguindo, e a média excluindo o MFI 11 tem um dividend yield de 10,6% dos FOFs. E ele fala que o dele está acima, um pouquinho acima da média. Total de retorno, ele está performando bem mal perante o IFIX. E a sua liquidez também um pouco mais reduzida. Teve um pico aqui que eu não sei o que foi, mas teve um pico bem grande aqui em janeiro, fevereiro. Então a distribuição, a alocação dele é maior em corporação. E aqui você vê as ações. As ações são bastante ações e todas praticamente no setor imobiliário. Ele pega todas do setor imobiliário e no setor de prosperity e setores de shopping. E aqui os FIIs, principalmente de tijolo, a gente vê muita laje corporativa. Então, por isso que esse fundo está sofrendo bastante. Aqui um glossário. Então é isso, pessoal. Não achei interessante. Acho que você tem modos de investir melhor do que ficar se expondo num risco desse. É inovador, sim, mas eu prefiro eu mesmo fazer a escolha ou então pegar um FOF puro, que esteja um pouquinho mais descontado do que esses 20% praticamente de desconto. Nós temos FOFs aí beirando os 25%, entregando um bom dividend yield. Tem essa questão de investidor qualificado, pouca liquidez e poucos cotistas. Então, mesmo tendo um bom dividend yield, eu prefiro ficar de fora. Essa é a minha opinião. Espero que tenham gostado. Peça seu like, a sua inscrição e até a próxima. Vamos que vamos.